Olá, estamos começando mais um episódio do Abstract. Hoje vou conversar com o professor Itairan Terres, médico endocrinologista aqui em Rio do Sul, e com a estudante de medicina da sexta fase, a Júlia Letícia Dutra. Eu sou Luiz Eduardo Zanis, coordenador do curso de medicina, médico ginecologista. Professor Itairan, boa tarde. Estudante Júlia, boa tarde. Professor Itairan, hoje o assunto vai ser sobre metodologias ativas. É um método que a gente hoje utiliza no curso de medicina, né, a formatação de todo o ensino do curso de medicina. O professor é originário da metodologia tradicional. O professor se formou médico da metodologia tradicional. Comparando os dois métodos ou tentando entender como é que foi a adaptação agora como professor nesse sistema todo. Bem, olá a todos que estão nos assistindo. Sou Itairan Terres, sou médico endocrinologista, formado no milênio passado, em 1990, né, onde acho que não se falava em metodologias ativas ainda, né, na Universidade Federal de Pelotas, então com metodologia tradicional. Ao ser convidado a trabalhar aqui na Unidade, né, isso é uma coisa que me intrigava muito, né? Eu já tinha feito algumas aulas para as turmas e não entendia o que era metodologia ativa, né? Antes de começar a ser professor aqui, a gente fez um curso de formação onde a gente começa a entender essa dinâmica. Mas é um choque para quem não trabalhava com isso, não conhecia, né? Que hoje, a gente olhando depois de alguns anos, né, já 6 anos estando dentro do curso, a gente entende toda a lógica, né, e que eu acho que não há mais sentido de pensar de uma forma diferente que não seja usando esse tipo de metodologia, onde a gente agrega, né, os diversos conhecimentos e dá autonomia de estudo para o estudante. Então, eu realmente não consigo mais pensar da forma de currículo estruturado, com matérias, né, estanques e que não integram os diferentes cenários. E, além disso, ter se tornado professor, né? Porque às vezes isso não faz parte até da nossa meta de vida, de repente não era um plano na tua vida, né? Ter se tornado professor, como tu vês isso, como é que tu enxergas isso, a satisfação hoje, ou a dificuldade, ou a problemática de estar inserido num contexto, especialmente numa metodologia que não te era conhecida, né? Tu teve que aprender isso, né? Ser professor hoje, né, dentro dessa metodologia, te agrada? O que tu podes dizer aos estudantes de medicina sobre essa questão? Eu acho que nós temos trajetórias, né? Cada um com uma trajetória diferente. A minha trajetória, eu quando vim para Rio do Sul, eu não almejava carreira acadêmica, né? Era uma cidade que tinha uma universidade, mas não tinha curso de medicina e não era um projeto meu. Mas ao longo da minha caminhada, eu acabei sendo conselheiro do Conselho Regional de Medicina, fui membro da Comissão de Ética, sou membro da Comissão de Ética da Sociedade de Endocrinologia Nacional, e isso me trouxe uma situação onde eu tive que começar a falar para colegas, né, em congresso, né, fazer apresentação de aulas e ter esse tipo de exposição, que não era uma coisa que eu era especialmente treinado para isso, né. Depois surgiu o curso de medicina aqui. Num primeiro momento eu não estive envolvido com o curso, mas estava naquele tempo fazendo um doutorado em bioética e foi natural o convite para eu palestrar para as turmas do curso e depois para vir como professor. E hoje eu tenho muita satisfação em ser professor, hoje coordenador adjunto do curso, né? Então é uma coisa que me traz muita satisfação, que é claro que me desafia constantemente, diariamente, né? Ser professor é a gente ter que aprender muita coisa antes de poder ensinar, né? E isso me traz enorme satisfação, tanto como ponto de desafio de conhecimento, quanto de convivência com o estudante, com o aprendiz, né? Acho que isso realmente é uma coisa que ajuda a me completar como profissional médico. Júlia, conta um pouquinho para nós
como a Júlia, de onde a Júlia veio, o que a Júlia fez até aqui, como foi essa caminhada, né, até se tornar uma estudante de medicina da 6ª fase, dentro de uma metodologia que também não era conhecida. Sim. Boa tarde a todos, meu nome é Júlia. A gente pensa, né, quando a gente fala da nossa trajetória, quando que eu realmente tive a minha vontade de me tornar médica, de ser uma estudante de medicina, né? Eu acho que isso veio aflorado desde muito pequena. Tive muito sempre estímulo da minha família, dos meus colegas de classe. Por mais que a gente era pequenininho, a gente sempre perguntava: o que tu quer ser quando crescer? O que tu quer fazer? E desde pequenininho eu sempre tive essa vontade, eu sempre tive muita admiração por essa profissão. E ao longo dos tempos que eu fui conseguindo ter um pouco mais de contato com essa profissão, com esses profissionais, eu realmente fui tendo certeza de que era isso que eu queria para minha vida. No meu ensino médio eu tive muito apoio dos meus professores, então isso me ajudou muito a ter certeza também. E a partir disso, quando a gente foi vendo as possibilidades de quais faculdades eu ia, de quais universidades, eu participei do raio-x da Unidade no meu ensino médio, e eu acho que isso para mim foi o auge da minha vontade de querer vir para a Unidade. Eu lembro que eu entrei aqui e eu saí dizendo assim: eu quero vir estudar aqui um dia, eu quero ser uma estudante de medicina da Unidade. E, a princípio, quando eu decidi realmente vir para cá, prestar vestibular para cá, fui pesquisar um pouco mais sobre a metodologia que era utilizada aqui, a metodologia ativa, o PBL. E eu fui sempre uma pessoa muito mais autônoma, gostava de realmente estudar por conta própria, então para mim foi um processo muito mais tranquilo. Claro, diferente do que a gente tinha no processo do ensino médio, né, do colégio realmente, mas eu acho que para mim foi essencial assim, para o meu desenvolvimento enquanto acadêmica, até agora no 6º período, ter essa autonomia, me colocar como protagonista do meu próprio ensino, do meu próprio aprendizado, eu acho que foi essencial. A gente tem um balanceamento, né, das pessoas que às vezes estavam muito acostumadas com a questão do colégio, da metodologia tradicional, para as pessoas que agora estão muito mais acostumadas com a metodologia ativa e que sentem muito mais dificuldade agora de realmente seguir uma metodologia tradicional. Então, para mim, eu acho que está sendo muito melhor até a inserção da gente no próprio mercado em relação a UBS, em relação a centros especializados, CAPS, CAM e tudo mais. Eu acho que realmente coloca a gente muito mais à frente, a gente cria uma autonomia muito maior para o nosso desenvolvimento da nossa carreira. Júlia, a Unidade hoje, né, tem um curso de medicina que foi construído com um alicerce muito sólido. Né? Ele veio dentro de uma concepção de qualidade de ensino. Foi buscado desde o começo, e foi um grande mérito aqui da coordenação do professor Augusto, do professor Alcir, da professora Patrícia, conseguiram trazer o professor Célio, conseguiram trazer para esse curso os médicos na cidade de Rio do Sul que trabalham ativamente, os principais centros, com as principais especialidades. Isso foi um grande mérito. E eles ofereceram ao curso de medicina uma grande estrutura, uma estrutura de alta qualidade. Hoje, nós temos selos de acreditação e de excelência, tanto nacional, né, oferecidos pelo Conselho Federal de Medicina, e certificações internacionais, que hoje nos permitem participar, sonhar, permite que os estudantes de medicina que queiram ingressar em residências, exercerem medicina fora do Brasil, estejam aptos a seguir os passos, né, para que possam estar lá um dia. Fala um pouco do teu sonho, aonde tu quer chegar, o que tu queres fazer. 6ª fase, metade da faculdade, tu é um meio médico agora, né? Tá? O que tu viu até agora, qual a tua expectativa daqui para frente, né? Quais foram os maiores desafios até agora? Essa semana a gente recebeu uma pergunta de uma das profissionais que dá aula pra gente. Ela perguntou se a gente realmente se sentia meio médico. E muitas das pessoas começaram a duvidar de si mesmas, a realmente não acreditar no próprio conhecimento que tinham. E aí a gente levou esse questionamento, a gente levou esse pensamento para o nosso preceptor da UBS, e ele falou: gente, eu confio em vocês para conseguirem demandar uma consulta, um diagnóstico, darem uma ideia de algum tratamento. Então, sim, vocês não podem tirar o mérito de vocês que vocês tiveram até agora referente ao estudo, referente ao aprendizado. Eu acho que isso é um dos pilares principais. Assim, os nossos profissionais, os nossos professores, eles conseguem dar muita segurança para a gente no trabalho e muita segurança no que a gente vai conseguir realmente dispor aos pacientes futuramente, né? Eu tenho um sonho. No começo da faculdade, eu lembro que desde pequenininha eu falava, na verdade, né, que eu queria ser pediatra. Eu não sabia nem que teria que passar pela parte de medicina quando eu era pequena. Eu sempre falava, eu quero cuidar de criança. E eu entrei na faculdade e a minha mente, pelo menos até agora na 6ª fase, mudou completamente.
A princípio, o ramo que eu quero seguir é a neurologia clínica, que é um ramo que eu gostei muito, e a partir de uma profissional aqui da Unidade, eu consegui fazer um estágio fora, um estágio em alguma outra cidade, que realmente me abriu os olhares e me fez gostar mais ainda dessa área e me apaixonar mais ainda dessa área, assim. E agora, com essas certificações novas, com certeza, a minha mãe, ela é professora de inglês, então se eu conseguir viajar realmente para fazer alguma residência, algum estágio fora, vai ser uma grande, como eu posso dizer, algo muito grande para a minha vida, que vai melhorar muito com certeza, na minha carreira. Antes eu fui questionado, né, junto com o departamento aqui de Relações Internacionais, qual é a principal dica para o estudante que, porventura, gostaria de voar mais longe. Né? E hoje não tenha dúvida, não é nem a medicina, é a proficiência em inglês. Com certeza. Né? Porque o conteúdo é o mesmo. Sim. Então, se você é um bom médico, um bom estudante aqui, você está apto para exercer a medicina em qualquer lugar do mundo. Sim. Mas você tem que dominar a língua da pátria que você pretende ir. E o inglês é uma língua que abre portas para o mundo inteiro. Com certeza. A minha formação é em metodologia ativa, no curso de medicina. Eu tenho uma formação anterior, como farmacêutico bioquímico, na metodologia tradicional. Cheguei na medicina com a metodologia ativa. Quando eu decidi estudar medicina, eu nem sabia que isso existia. E eu descobri quando eu cheguei lá. Eu fui estudar o curso, a hora que eu entrei na Universidade do Planalto Catarinense, né? Aí que eu fui saber que era metodologia ativa. A primeira coisa que eu fiz, e na época não tinha tanta informação, eu comprei um livro e fui ler. Eu não entendi nada. Eu li um livro que a gente sentava numa mesa, que tinha um tutor, que tinha um relator, que tinha o brainstorm, a chuva de ideias, que a gente levantava as questões de aprendizado. Aquilo me deu um nó na cabeça. E quando eu comecei, eu percebi uma dificuldade de alguns, como tu colocou, mas um desenvolvimento enorme de algumas pessoas. Porque tu tem que desenvolver habilidades que às vezes você não tem. Falar, as pessoas discordarem de você, você falar mesmo não sabendo, você ter que discutir, e aí você percebe que você tem que estudar. Porque você só discute com clareza assuntos que você conhece. Se o Itairan chegar aqui, a gente conversar com o Itairan e falar sobre o Grêmio, ele vai falar a história toda do Grêmio, ele conhece de cabo a rabo. Agora, se eu falar de um assunto, né, de cozinha tailandesa, provavelmente ele vai ter pouco a acrescentar aqui, eu não sei quanto ele estudou na vida de cozinha tailandesa. Então, os assuntos que a gente estuda de fato, a gente tem condições de discutir. E uma das coisas, porque assim, no final das contas, os dois métodos te levam para o mesmo lugar. Você tem que ter habilidade, você tem que trabalhar, você tem que estudar. Né? Uma das grandes virtudes da metodologia ativa, e que eu percebi, é que quando você tem uma dificuldade, você tem habilidade para buscar o resultado, saber buscar. Porque você já buscou tanto só, que você, a dificuldade é essa. A solução está lá, ou está lá, ou está lá. Eu tenho mais facilidade. E medicina é comunicação. Medicina é comunicação. O Itairan pode ser um gênio na endocrinologia. A endocrinologia é difícil, endocrinologia é difícil de entender endocrinologia, né? Mas se ele não soubesse comunicar, dar clareza para o paciente não vai usar aquela insulina, o paciente não vai entender o processo, o paciente vai sair com um monte de injeção, um monte de receita e não vai fazer. E é assim que funciona. Né? É uma profissão que requer muita comunicação. Então, essa é uma habilidade que o método desenvolve bastante. Né? Eu acho que é uma das fundamentações principais. Né? Professor Itairan, qual a perspectiva que você vê na educação médica, né? E o professor, como conselheiro do Conselho Regional de Medicina por muito tempo, né? Viu muito aluno, muito médico recém-formado, viu muita estrutura acontecendo, né? Hoje nós temos um mercado voraz, né, na medicina, muita gente querendo oferecer curso de medicina, mas às vezes sem a condição sólida, e que hoje a Unidade nos agarra e nos protege nesse sentido, e nós protegemos a Unidade e os estudantes para que a gente tenha um curso, a gente tenha um compromisso com isso, né, professor Itairan, porque os professores do curso de medicina de Rio do Sul, aqui da Unidade, são todos daqui. Então ninguém vem aqui e vai embora, aqui somos todos daqui, estamos vinculados aqui, o resultado de vocês é o nosso resultado. Qual é a perspectiva que o professor consegue enxergar daqui para frente para o exercício da medicina e para a educação em medicina? Eduardo, assim, nós temos um sistema que tem uma lógica
em que grandes corporações hoje estão tomando conta de um mercado, desde faculdades de medicina até mesmo a atuação do médico depois, né? Então, nas faculdades de medicina, uma tendência de abertura de vagas e de cursos indiscriminada, né? E isso vai gerar primeiro uma facilidade de ingresso talvez maior para quem vai ingressar agora, mas depois uma dificuldade de se colocar no mercado médico que vai ser maior também. Então, é fundamental que a pessoa que vai ingressar no curso conheça onde vai fazer o que a Júlia fez, que é conhecer qual é o percurso que ela pode correr dentro daquele curso. Não ir para um curso sem nenhuma informação do local, da qualidade, da satisfação das pessoas que estão estudando lá, é um risco, né? A gente tem hoje, você sabe, vários estudantes de outros cursos que estão vindo pedir transferência para cá porque estão em cursos que são insuficientes e que vão ter dificuldades de ser transferidas de lá, vão ter que continuar o percurso nele até o final. Então, a escolha do curso ela é fundamental, você tem que conhecer e confiar para onde você vai, né? E segundo, estando no curso, fazer esse curso de corpo e alma, né? Ter vocação, primeiro, né? Se não tem vocação para ser médico, é só uma carreira que você acha que é uma ambição e não um chamado, não faça, né? Medicina não é uma ambição econômica, né? Mas é uma vocação de quem quer cuidar do ser humano, quem gosta de ser humano e que vai fazer isso com dedicação total, né? Se você está pronto para isso, você faça medicina e faça uma medicina muito bem feita, porque você vai precisar se diferenciar na hora de sair em um mercado saturado de médicos, né? Vai ter médico que vai sair do curso e que não vai ter colocação porque não teve capacitação suficiente para exercer a medicina. E você não pode ser um desses. Você tem que fazer um planejamento de vida e de carreira, né? E aí um curso com a melhor qualidade é absolutamente essencial, mas também depende de cada indivíduo fazer o seu percurso da melhor forma dentro do curso. O professor Itairan tocou num ponto extremamente importante, Júlia, que medicina é para quem tem vocação de fato. Com certeza. Porque o exercício da medicina, o professor Itairan, no exercício da medicina, ele atende, vamos lá, 20, 30 pessoas num dia. São 20, 30 problemas todos os dias da vida dele. Uns menores, outros maiores. Mas ninguém vai consultar com o professor Itairan porque está tudo bem, né? Procura porque tem um problema. E essa somatização de problemas das pessoas é o elemento transformador que a gente tem que ter no curso de medicina para saber separar isso da nossa vida. E às vezes é difícil separar. Eu trabalho com cirurgia, eu faço cirurgia pélvica. Hoje eu passei a manhã inteira operando. As pacientes estão lá no hospital. Eu estou preocupado. Eu não sei como elas estão passando agora. Claro, tem todo um planejamento, tem gente olhando, tem gente cuidando. Mas essa paciente tem as primeiras horas do pós-operatório, tem os primeiros dias do pós-operatório. E essas pessoas não saem da minha cabeça. As pessoas que saíram do consultório médico, eu passei um tratamento, eu pedi um exame, eu estou pensando nelas. Porque eu quero resolver o problema delas. E essa é uma ansiedade que você... Aí você se percebe médico, porque você de fato está preocupado com aquilo, né? Quando você faz uma coisa que você não está preocupado com ela, que você não sofre, só que você tem que saber separar as coisas. E o estudante de medicina, ele é um estudante de período integral. Sim. Ele passa o dia inteiro estudando, são 6 anos no mínimo da sua vida, para que você possa estar apto a começar a pensar em exercer medicina, né? Eu fiz 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, mais 3 anos de cirurgia pélvica, para daí começar a me movimentar. Então não é pouco tempo, não é pouca história, não é pouca dedicação, e além disso é muito estudo. Sim. Né? É o dia inteiro. Então não é simples. Mas aqui nós temos algo que nos orgulha muito, né? A gente sabe que a gente está oferecendo bem, tanto que a gente foi certificado. A nota 5 na avaliação, que a gente teve, todas as notas máximas a gente conquistou até agora. A gente tem a dificuldade grande de manter. Tanto eu quanto o professor Itairan hoje, à frente do curso de medicina, é uma grande responsabilidade para nós, porque nós já pegamos ele aqui. A gente só pode descer. Então a gente tem que manter lá. E é muito trabalho. E o professor Itairan tocou numa coisa muito importante, que é a dedicação individual, né? Os estudantes, eles têm que entender que ele pode estar no melhor ambiente do mundo. Se ele não sentar e ele não se dedicar e ele não estudar, nunca será, né? Júlia, 6ª fase, sim, metade da faculdade.
o teu plano, tu está traçando ele, né? O que a gente sempre foca aqui é que forme-se médico antes, especialista depois. Porque você sendo um médico habilidoso, um médico responsável, você tem condições de fazer o que você quiser, né? Qual o recado que tu podes dar para os que querem ingressar, para os teus colegas, para os estudantes que estão atrás de você, né? No formato, como eles devem encarar isso aqui, né? Como eles devem se preparar para chegar onde você chegou, que já é um passo enorme, tá, Júlia? Hoje tu está aqui porque tu é uma excelente estudante, tá? Então, tu é um exemplo para os estudantes. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para eles sobre isso. Eu acho que venham com muita responsabilidade, muita empatia, muito amor, que nem os professores já comentaram, vai ser sempre o paciente que vai estar na sua frente, ele vai sempre ter uma vida lá fora, então ele vai ser pai ou mãe de alguém, ele vai ser irmão de alguém. Então, eu acho que isso é o principal, responsabilidade e empatia para conseguir lidar. E tenham muita autonomia para os seus estudos, até porque aqui a gente está na metodologia ativa, mas consigam se organizar, criem metas, criem uma planilha ou criem algo que vocês consigam realmente se organizar dentro dos seus planos de estudo, porque a partir do momento que tu se organiza, tu consegue atingir as suas metas, tu consegue evoluir na tua caminhada. Então, realmente, venham com a mente muito aberta para a faculdade, venham realmente com essa responsabilidade que eu comentei, porque vocês vão conseguir realmente trilhar uma história linda dentro da medicina e com muito amor e com realmente uma vocação realmente para ser médicos, que esse é o intuito. Beleza. Júlia, muito obrigado por ter aceito esse convite aqui, participar com a gente aqui dessa conversa. É fundamental a gente tentar dar essa clareza aos estudantes, aos pais dos estudantes que provavelmente vão assistir isso aqui, vão entender um pouco mais do processo. Obrigadão de coração, boa sorte na tua caminhada e a gente confia muito em ti. Obrigada. Professor Itairan, obrigado por aceitar esse convite, tá? Por participar aqui, foi muito esclarecedor, né? Tem um ponto de vista muito claro sobre toda a situação aqui. É um professor quase do início do curso de medicina, vem com toda essa história. O professor Itairan é casado com a professora Silvia, né? Cardiologista de muita gente aqui na nossa região, né? Uma médica exemplar. Então, obrigado de verdade, é extremamente importante, faremos mais dessas, porque a demanda é grande sobre informação e a gente está aqui para tentar ajudar. Encerramos aqui mais um Abstract, até a próxima.